Fala meu querido Dev, minha querida Dev. Hoje eu queria falar com você sobre JavaScript, uma linguagem muito boa para quem está iniciando a sua jornada com programação. Dá para trabalhar tanto no back-end quanto no front-end, então é uma linguagem muito versátil. E eu queria dar uma pinceladinha com vocês aqui sobre essa linguagem, para que a gente consiga escrever alguma coisinha, entender como ela funciona, né? E se você pretende trabalhar, por exemplo, com algum framework, com alguma lib, React, como Vue e Node, é importantíssimo que você tenha essa base e entenda como ela funciona, beleza? Vamos lá! Mas antes, eu queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, para que você receba todos os nossos conteúdos, todas as nossas aulas que são sequenciais, beleza? Ativa o sininho das notificações para você receber todas as sequências. Vamos lá. Bom, o primeiro de tudo que eu gostaria de apresentar para vocês é esse Programmers. Essa plataforma aqui é muito bacana quando você precisa compilar o seu JavaScript em tempo de execução, né? Para você não precisar ficar editando o teu arquivo, atualiza a tela, joga no HTML ou fica lá no console do navegador. Essa é uma ferramenta muito boa para você testar o seu algoritmo, testar alguma funcionalidade, testar alguma ação, e você não precisa de um editor de texto para você ficar testando isso, nem ficar salvando arquivo, certo? Então a gente vai utilizar ela para a gente poder entender um pouquinho. Bom, o primeiro de tudo que a gente precisa fazer é entender a estrutura dessa linguagem, né? E como qualquer tipo de linguagem, se você está iniciando, se é a sua primeira linguagem, seu primeiro contato com qualquer tipo de contexto de programação, você vai esbarrar por várias etapas, né, durante os seus estudos sobre lógica de programação e contextos de linguagem, né, de sintaxe, vamos dizer assim, que é a estrutura de escrita de cada linguagem, que vamos dizer que falar para vocês de uma forma bem grosseira aqui, né, ela é basicamente um manual de como se escreve essa linguagem. Então ali a gente sabe exatamente como se escrever ela, como que eu uso os recursos dela. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre lógica de programação, mas primeiro eu queria apresentar a sintaxe dela e vocês entendam como funciona, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui a estrutura de variáveis e constantes dentro do JavaScript, tá? O que são variáveis, David? São representações de valores que podem ter o seu contexto mudado em tempo de execução, né? Então, para que eu declare uma variável aqui, eu posso declarar da seguinte forma: var, né? E eu posso colocar aqui, por exemplo, variável one igual a 1. Ok, coloco um ponto em vírgula aqui que eu tenho costume. E eu posso declarar dessa forma também: let variável true. Ok, essas são basicamente as duas formas de se escrever variáveis no JavaScript, tá? E o que são variáveis, mais uma vez, repetindo? São formas de eu armazenar valores que podem ter o seu contexto mudado, né, a sua composição, o seu valor mudado em tempo de execução. O que é tempo de execução? É enquanto está rodando o meu código aqui, né? Então, quando eu estou instruindo minhas funções aqui, é um tempo de execução, enquanto ele está executando toda essa estrutura de código, certo? Então, o que eu preciso entender primeiramente é que variáveis eu posso mudar os valores dela. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mudar aqui para o valor de variável one, que vai ser agora 3, ou 50 no caso, né? E eu vou dar um console.log aqui só para verificar o valor dessa variável. Ok. Aqui, 50. Ok. Por que 50? Se eu declarei como 1 aqui. Bom, basicamente, a variável one começou com o valor 1, e aqui nesse momento aqui, no meu tempo de execução, ou seja, o meu código não acabou aqui, a minha instrução não acabou aqui, o meu programa não acabou aqui, certo? Então eu preciso entender que a variável one, ela começou com o valor 1, e aqui nesse exato momento eu mudei para 50. Até aqui, tudo bem, eu posso mudar esse valor, certo? Porque ela é uma variável. A estrutura de variável eu posso ter o seu valor modificado. Agora, se eu viesse aqui e colocasse uma constante, né? Eu coloco aqui constante one, e eu coloco o valor 1, e eu venho aqui constante
one igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, perdão. Constante. Aqui, ele me deu um erro. Por que que deu esse erro? Porque uma constante, ela não pode ter o seu valor modificado em tempo de execução. Ela tem que iniciar o seu valor, ela tem que iniciar com o seu valor e ela precisa morrer com o teu valor. Ela não pode ter a sua composição, o seu contexto modificado em hipótese alguma. Por isso que o nome fala de constante, ela é constantemente o mesmo valor, certo? Diferente de variável. Partindo desse princípio aqui, a gente pode ir trabalhando com alguns exercícios aqui de lógica de programação. Vamos supor que a gente tem uma instrução de código chamada sacar dinheiro, certo? Sacar dinheiro. E dentro da minha lógica de programação, eu preciso escrever um código que instrua o caixa eletrônico para sacar esse dinheiro. Bom, para que eu possa trazer um pouco dessa lógica e preparar para que eu escreva um programa que consiga sacar o dinheiro, né? Um exemplinho que a gente possa fazer para sacar esse dinheiro, eu primeiro preciso escrever um pouquinho, tá? Só para exemplificar para vocês. Eu vou escrever um trecho de texto mesmo, não é código, não é nenhuma linguagem, só para que você entenda o que é de fato a gente ter uma lógica e escrever um algoritmo, escrever o nosso raciocínio para o código, certo? Então o que eu preciso primeiro de tudo para poder sacar um dinheiro? Primeiro, eu preciso de um cliente, preciso ser um cliente, né? Ou identificar um cliente. Qual a segunda coisa que eu preciso? Bom, eu preciso do cartão. Ok. Terceiro, o que eu preciso? Eu preciso ter um caixa eletrônico. Ok. O que eu preciso mais? Eu preciso digitar senha. Ok. E qual a última etapa? Eu preciso pegar o dinheiro. Perceba que eu estou escrevendo aqui em texto mesmo, não é linguagem de programação nem nada. Ela é só um texto para que eu entenda as etapas e identificar exatamente quais os elementos que eu preciso para escrever o meu código, o meu programa de sacar dinheiro, certo? Bom, eu preciso de tudo. Identificar que é um cliente, eu preciso ler o cartão, eu preciso ter um caixa eletrônico válido, eu preciso pedir a senha do cliente e depois o cliente precisa pegar o dinheiro, colocar o dinheiro para fora do caixa eletrônico, certo? Bacana, temos aqui, o cara pegou o dinheiro, sacou o dinheiro, basicamente isso, tá? Então, como é que eu transmito essa ideia, essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio para o meu código, para dentro do meu programa, da minha aplicação? Como é que eu faço isso? Basicamente separando, né, o meu pensamento dentro de blocos de código. Então eu vou aqui, por exemplo, na parte de cliente, vou apagar tudo isso daqui, não vou precisar. Bom, primeiro que eu preciso fazer aqui primeiro estruturar o meu código, transmitir aqueles textos lá para o meu código agora, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é só para exemplificar, tá? Talvez não esteja numa aplicação real, talvez isso não funcionasse. Com toda certeza não, tá? Mas é só para que a gente entenda o contexto do que eu estou explicando para vocês, tá? Então eu vou colocar uma variável aqui, código cliente. Ok. Eu vou ter outra variável aqui chamada código banco. Vou supor que é um banco 24 horas. Outra variável aqui chamada código cartão. Ok. Eu não posso ter caracteres especiais aqui, tá? Dentro de uma estrutura de declaração de variáveis constantes, tá? Então é só basicamente um hexadecimal aqui, tá? Letras e números. Código cartão. Ok. O que eu preciso mais? A variável. Eu preciso de uma variável aqui chamada valor. Valor saque. Ok. O que mais que eu preciso aqui saber? E aqui eu coloco aqui sacou dinheiro. Ok. Então, por que eu preciso dessas variáveis aqui? Código cliente.
Vamos imaginar que aqui qualquer pessoa possa vir, tá bom? Qualquer pessoa possa vir. Mas vamos supor aqui que, só para exemplificar um pouquinho melhor, que o código do banco não é o banco 24 horas, tá? Ele é sempre o 1090, tá? Vamos supor que aqui, sei lá, banco 0.1000. 0.1000, um banco que não exista, tá? Vamos supor que o código banco 1090. Por que eu coloquei como uma constante? Só para exemplificar vocês. Porque ela não vai modificar. Em tempo algum ela modifica. Ela sempre vai ser o 1090. Beleza? Esse aqui é uma constante. Ou seja, o código do cliente ele é variável. Pode ser o José, pode ser a Maria, pode ser qualquer tipo de pessoa que seja cliente daquele banco e ele possa fazer essa operação. Então é uma variável. Mesma coisa com o código do cartão. Ele é variável. Qualquer pessoa pode vir, blocar o seu cartão, ele vai ler o cartão e vai identificar um número aleatório. Um aleatório não, um identificador, né, dele. O valor saque, eu posso digitar qualquer coisa lá dentro do caixa eletrônico. E se sacou o dinheiro, ele pode ser sim ou não, tá? Pode ser que, sei lá, algum erro aconteceu no caminho e ele não conseguiu sacar o dinheiro e o dinheiro voltou lá para o caixa eletrônico. Enfim, eu quero que essa transação não aconteça. Então, vamos começar aqui a nossa instrução de código, tá? Primeiro, tá? Vamos estruturar por responsabilidades algumas etapas dessa aplicaçãozinha aqui, tá? Primeiro de tudo, o que eu preciso fazer? Identificar o cliente, saber quem é esse cliente, se ele é daquele código, se aquele cliente é daquele banco, certo? Então o que eu preciso fazer? Uma função, um método, uma maneira, né, uma ação de identificar. E no JavaScript nós temos uma forma bem simples de declarar uma função. Eu declaro aqui function, a palavra function, e eu coloco aqui o nome da minha função. Eu vou colocar aqui identificar cliente, ou seja, identifica cliente. Tá. Então coloquei aqui e eu declarei. É assim que eu declarei que ela é uma função, certo? É uma função. E todo método, ou toda função, eu posso receber parâmetros para que ele tome decisões e faça as ações que precisa. Nós chamamos de parâmetros, né? É o que eu estou passando dentro do escopo dessa função como parâmetros. Por exemplo, para identificar o cliente, eu preciso de alguns parâmetros. Identifica cliente. Que cliente? Então o que eu vou passar aqui? Eu vou passar aqui para identificar se esse é um cliente real, o parâmetro código, vou colocar code cli, só para vocês não confundirem com esse daqui, tá? Aqui não se trata desse daqui, beleza? Código cli. Beleza. Qual o outro parâmetro que eu preciso? Eu preciso saber também qual é o código cartão. Code cartão. Ok, bacana. E aí eu também preciso saber, por exemplo, de que banco que é aquele cartão. Só um exemplo, tá? Então eu preciso saber code cartão. Beleza? Perdão. Code. Eu também preciso saber de que banco ele está acessando, né? Que banco que ele está tentando sacar. Então esse caixa eletrônico aqui, por exemplo, ele é do banco 0.1000. E aí, na hora que ele inseriu o cartão, ele leu, pegou quem é o cartão, porque é o cliente de quem é o banco. Então eu preciso saber aqui, código banco. Ok. Eu coloquei esses nomes só para vocês não confundirem que eles são as mesmas coisas, tá? Então esses aqui são parâmetros. Ou seja, toda vez que eu der uma instrução para identificar esse cliente, eu preciso saber quais são os parâmetros que eu estou recebendo, né? Então eu estou recebendo aqui um código cliente, um código cartão, um código banco, e aqui eu tomo as minhas decisões em cima disso, tá? Aqui eu faço a minha regra de negócio dentro dessa funcionalidade aqui, essa função. Então identifica cliente, primeiro, o que eu preciso saber? O identifica cliente, o que eu preciso fazer primeiro? Se uma cláusula condicional. Essa condicional vai dizer se o código banco
for igual, eu estou comparando, tá? A 10,90. Perceba que aqui eu estou declarando, atribuindo esse valor. O código banco é igual a 10,90. Eu estou atribuindo esse valor naquela constante. Aqui nesse caso aqui eu estou comparando, ou dessa forma aqui também seria aceitável. Mas eu gosto de usar porque ele compara a exatidão mesmo, certo? Então aqui eu estou comparando se o código banco ele é igual a 10,90. Se ele for igual, certo? Se ele for igual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o código cliente, que é aquele lá de cima, e vou atribuir o código cliente, código CLI no caso, que eu estou recebendo aqui. Então, a partir de agora, dentro do meu tempo de execução, enquanto eu estou executando essa função, esse código cliente está recebendo o valor dessa código CLI, desse parâmetro. Tá? Vocês vão entender isso executando já já, beleza? Código CLI. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, se o banco, a identificação do banco estiver ok, é o quê? É atribuir também o meu código do cartão. Então, o código cartão vai ser igual o código cartão. Ou seja, agora o código cartão aqui, em qualquer momento que eu chamar, a partir que eu identifiquei o cliente, o código cartão vai ser esse que eu recebi aqui, beleza? E também o código... Opa, não, perdão. É esse aqui não precisa. Certo. Caso contrário, eu vou colocar uma outra variável aqui. Outra variável aqui chamada isError. Ou seja, isError não, vou colocar só para vocês entenderem. Encontrou erro, que vai ser um booleano, tá? E por padrão ele vai iniciar como false. Ou seja, não tem problema, por padrão não tem erro. Bom, aqui eu já verifiquei na minha cláusula condicional, eu estou checando se tem se o código do banco está igual aqui. Então, caso contrário, ou seja, eu estou comparando igual a 90, ele vai me retornar um valor booleano, é true ou é false. É igual a 10,90? Sim ou não? Sim, ok, então ele vai fazer essa instrução de código. Caso contrário, a gente declara dessa forma, caso contrário, o que ele vai fazer? Encontrou erro igual a true e sacou dinheiro igual a false. Ok, beleza, tá ótimo. Por enquanto tá chuchu, beleza, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. O que eu preciso primeiro de tudo? Executar essa função para testar se está funcionando. Como é que eu consulto? Como é que eu executo? Dessa forma, chamando ela aqui em qualquer tempo de execução. E aqui eu vou dar um console.log para chamar essas variáveis aqui que eu manipulei, certo? Código cliente e código cartão, só para verificar. E eu vou colocar outro console.log para console.error, no caso, encontrou o error e sacou o dinheiro. Só para a gente separar, tá? Opa! Só para a gente verificar. Beleza. Ok, é dessa forma que eu chamo a minha funcionalidade, tá? Mas, lembra que aqui ele está aguardando alguns parâmetros? Eu estou esperando alguns parâmetros aqui, certo? Eu preciso passar esses parâmetros aqui. Então, o que eu preciso saber desse cliente? Eu preciso primeiro saber o código dele, vamos supor que é 10, o código do cliente. O código do cartão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, não sei quantos números de cartão que é. E o código do banco, vamos supor que é 10,90, da mesma forma que você está perguntando aqui, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Ótimo. Então, o que aconteceu aqui, David? Quando eu chamei essa função aqui, eu invoquei, né, essa função, eu executei essa função, eu estou passando esses valores aqui, esses valores estão passando por essa função,
recebendo esses parâmetros, que nada mais do que esses aqui, né? Não são nada mais nada menos que esses. Eu estou fazendo essa condicional aqui, a minha regrinha de negócio aqui, para verificar se o banco é esse, e tal, e tal, e tal, né? E eu poderia, por exemplo, trazer para cá, né? Ó, vamos supor aqui, console.log, e aqui só vai executar se cair por aqui. Fica mais organizado, beleza. Só para a gente saber. Mais uma vez, beleza. No caso de sucesso, ele vai dar o console.log aqui, caso de erro, vai dar esse aqui. Bom, nesse caso aqui, é importante a gente entender o que é declaração e o que é execução ou chamada, chamar aquela função, não é? Eu estou chamando ela aqui. Nesse momento eu estou declarando a minha função, eu estou dizendo para ela, eu estou construindo ela, dizendo qual é a composição que ela tem que ter, quais são as regras que ela tem que ter. A gente chama de declarar, eu estou declarando quais são os seus valores e o que você precisa, né? E aqui eu estou chamando, eu estou invocando, eu estou executando, certo? É aqui que de fato acontece a mágica. Então não adiantava absolutamente nada. Deixa eu comentar aqui. Ó, não adiantaria absolutamente nada se eu não estivesse chamando essa função aqui, ó. Então perceba que não aconteceu absolutamente nada aqui. Não rolou nada. Agora, quando eu chamo a função, eu invoco ela, aí a mágica acontece, tá? Então, o que aconteceria aqui se o meu banco não fosse o banco 0.000 lá, fosse o 10, o 14, o 1140, vamos lá. O que tem que acontecer aqui? True e false. Olha o que aconteceu. Eu achei que ia dar um vermelhinho aqui, mas não deu não. O que aconteceu aqui, ó, aqui encontrou erro. Por que true e false? Porque ele é um booleano, né? Então ele está recebendo true e está recebendo false. Ele está mostrando aqui para mim, sacou? Encontrou erro? Sim, eu poderia colocar aqui uma string e concatenar, né? Eu estou concatenando, não estou juntando dois valores, tá? Não estou somando dois valores, estou juntando dois valores. Então é diferente, né, de você somar uma operação aritmética ou matemática e concatenação. Estou juntando dois valores, não estou somando, tá? Então é a mesma coisa que 1 e 1 é 11, certo? E 1 mais 1 é 2, sei lá. Dizem que não, né? Mas enfim. Então é aqui, ó. Encontrou erro. Encontrou erro. E aí eu concateno a string aqui, certo? Encontrou erro. O que vai acontecer aqui? Ó? Encontrou erro, true. Faltou um espacinho aqui. Encontrou erro, true. Beleza. E aí eu coloco a mesma coisa aqui, ó. Sacou dinheiro. Sacou dinheiro. O que ele vai me dizer? Deixa eu colocar um espacinho aqui. O que ele vai me dizer? Encontrou erro, true. Sacou dinheiro, false. Então. Não ficou muito legível, né? Vou fazer da forma correta. Vamos apagar tudo. Console.log. E eu coloco aqui. Vamos fazer dessa forma aqui. Eu não lembro, eu sempre esqueço o nome desse sinal aqui. Ele não é uma aspas, tá? Não é esse tipo de aspas aqui, apóstrofo, apóstrofo, você não lembra o nome. Eu vou colocar aqui na edição para vocês saberem, tá? Console.log, eu coloco esse carinha aqui e eu vou dizer que eu vou somar variáveis com string aqui, certo? O retorno dele é sempre uma string. Eu faço dessa forma aqui e agora eu posso juntar variáveis e strings sem usar aquele mais que eu usei agora há pouco para concatenar strings, tá? Essa é a forma que eu mais gosto de fazer. Não vou dizer que é a mais correta, mas é a que eu mais uso. Eu gosto bastante de utilizar dessa forma, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, encontrou um erro, ok. E aqui eu coloco a minha variável, encontrou erro, beleza? Aqui a mesma coisa, console.log, aí eu faço a mesma coisa, sacou dinheiro, uma pergunta, e aí eu uso o cifrão,
chave, fecha chave, e aí eu chamo a minha variável. Sacou dinheiro. Ótimo, o que vai acontecer aqui? A mesma coisa, só que agora está estruturado de uma forma melhor, certo? Deixa eu colocar aqui só para ficar mais padronizado. Ok. Encontrou um erro? Sim. Sacou dinheiro? False, certo? Ou seja, não. Beleza? Bom, aqui a gente tem basicamente uma identificação do cliente por padrão, só para ler o cartão, por exemplo, né? Para verificar o cartão, código do cliente, para ver se ele está ali, certo? E aqui, vamos supor que eu precise também depois, se a identificação do cliente estiver ok, eu preciso retornar alguma coisa para que ele continue, né? Então, a identificação do cliente deu certo, funcionou, o que ela me retornou? Ela me retornou um cliente, ela me retornou o quê? Certo? Então, nós vamos ter uma outra variável aqui, chamado dados cliente. E ela vai iniciar como um objeto vazio, tá? Não vamos falar de TypeScript, tipagem, nem nada disso. É só um conceito lógico, tá bom? Só para vocês abordarem um pouquinho mais sobre isso daqui. Bom, esse dados cliente aqui, ele está recebendo um objeto vazio. É um objeto JavaScript. E eu vou passar para vocês depois, né, para a aula não ficar muito extensa, quais são os tipos de dados que a gente trabalha no JavaScript. Mas por enquanto, se atenha só a isso, tá? É um objeto. Beleza, perfeitamente. Bom, o que eu preciso fazer aqui na identificação do cliente? Eu preciso saber se esse cliente existe, certo? Eu já verifiquei o banco e eu preciso saber se esse cliente existe, né? E posteriormente tomar alguma decisão. Então, eu vou, por exemplo, se fosse uma aplicação real, eu vou vir aqui e vou, um comentário aqui, consultar no banco de dados. Você que não está familiarizado, esses dois traços aqui é um comentário, tá? É uma coisa que eu posso escrever no código e ele não vai sair no resultado final da minha aplicação. Então eu poderia escrever qualquer coisa aqui, que o código ele vai ignorar essa parte para poder trabalhar a minha regra, tá? Então isso aqui é basicamente ignorado. Então eu vou consultar no banco de dados, e quando eu consultar no banco de dados, vamos supor que eu estou consultando o banco, ele me retornou, né? Cara, encontrei esse cliente aqui, com esse cliente 1010, com esse número 1234, tal. Eu encontrei ele, beleza. Então eu vou ter que armazenar ele em algum lugar, colocar numa const, porque eu não vou modificar ele mais nesse tempo de execução. Então eu vou colocar aqui cliente igual o que, David? Bom, eu poderia aqui, por exemplo, simular um objeto de um cliente que está retornando nessa base de dados. Então aqui o código dele é 1010, né, no caso, vírgula, próximo parâmetro. Eu vou dizer para ele que o nome vai ser David, o sobrenome vai ser Oliveira. Eu vou dizer que a data de nascimento vai ser tal. Ok, ótimo. Beleza. Eu vou dizer aqui também que o status dele é igual a true, ou seja, está ok, certo? E claro, não vai ser dessa forma, tá? Mas eu vou usar de uma forma bem grotesca, password. Ninguém usa dessa forma, tá bom? Grava a senha aqui desse jeito. Eu coloco aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo, perfeito. E a gente já tem aqui basicamente um cliente que a gente encontrou no banco de dados. Bom, esse dados cliente aqui, ele está esperando um objeto, certo? Ele está até iniciando aqui como vazio. Eu poderia colocar ele para iniciar como nulo, né? Que é um tipo de dado JavaScript também. Então, vou deixar ele como nulo ali, certo? Ok. Bom, então eu posso vir aqui, por exemplo, e retornar na minha função o cliente que está sendo solicitado, né? Que está sendo identificado. Então, ele vai retornar para mim
um cliente. Certo, beleza. O que esse return diz? Ele está dizendo que quando executar isso daqui, o valor que está retornando desse cara é basicamente esse carinha aqui. Então, toda vez que eu identifico cliente que eu passo isso daqui, ele vai me retornar um cliente. Ou então, caso contrário, né, ele vai me retornar um objeto vazio. Ou, no caso, nulo. Sei lá, tá bom? Dessa forma aqui. Beleza. Vamos executar para ver se está tudo ok. Ótimo. Por enquanto está dando erro e está retornando nulo. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é colocar o dados cliente, que está lá em cima, e vou atribuir, né? Vou atribuir que a partir de agora o valor dele que ele recebe é esse identifica cliente aqui, certo? Vamos ver o que acontece. Enquanto não aconteceu nada. Mas se eu vir aqui console.log, e aí eu vou colocar aqui dados cliente, eu vou colocar aqui vírgula dados cliente. Ótimo. Tá nulo, certo? Mas e se eu mudasse aqui para 10,90? Olha o que acontece. Opa, já veio aqui dados cliente e já veio o meu objeto que eu montei aqui, tá? Vamos lá, recapitulando. O que aconteceu aqui? Esse dados clientes, agora ele recebe o valor que retorna do identifica cliente. Esse identifica cliente aqui é uma função. E essa função, ele retorna alguma coisa, ou seja, ele vai retornar alguma coisa. É a mesma coisa que falar, ô filhão, vai lá, busca, identifica esse cliente para mim. Ele vai retornar com a informação. Encontrou? Sim, encontrei. O nome dele é David, a data de nascimento é essa, o status dele é esse, enfim, o código dele é esse. Ah, tá. Ou então você foi lá, identificou? Não, não identifiquei. Então veio nulo, ou seja, não tenho informação, beleza? Então é basicamente isso. Ok, temos esse passo aqui. Qual que é o segundo passo que a gente vai fazer? O próximo passo é pedir a senha para esse cliente, certo? Então eu vou criar outra função aqui embaixo. E eu vou colocar aqui pedir senha. Confirmar senha, perdão. Confirmar senha. Ok, e o que eu recebo aqui? Senha. Só. Por enquanto só. Beleza? Opa, é isso mesmo, isso mesmo. Por enquanto só senha. E aqui, o que eu vou verificar primeiro? Eu vou fazer uma verificação se o dados cliente. Por que o dados cliente? Porque a partir de agora eu preciso que lá na minha telinha do caixa eletrônico eu tenha identificado o David, né? Com a data de nascimento, com o código tal, seja bem-vindo. Então lá no caixa eletrônico já exibiu os dados da minha conta, certo? Então já está aqui. Então eu preciso primeiro verificar se o dados cliente está diferente. É assim que eu nego, né, uma igualdade. Está diferente de false, de null, perdão. De null. Ok. Basicamente é só isso que eu preciso fazer. Ótimo. Está diferente de nulo, porque ele está iniciando como nulo aqui, então eu quero saber se tem alguma coisa aqui dentro, certo? Eu também posso verificar aqui e colocar aqui e checar, né, se o dados cliente, coloco uma interrogação, porque pode ser que não exista nada, né? Ponto, cadê? Code, isso, code, também está diferente, opa, de nulo. Ou seja, para ter certeza, né, que essa composição aqui existe, né, que esse código cliente existe lá dentro, eu estou verificando se é diferente de nulo. Mais uma vez, é uma forma bem sucinta para te apresentar o que a gente está trazendo daquele textinho lá, está trazendo para essa realidade aqui, tá bom? Então, a gente poderia usar o typeof para verificar se o tipo do cliente está lá, ele está instanciado, enfim, podia verificar outras formas. Não é o caso aqui, a gente só está exercitando um pouquinho nossa linha de pensamento, tá? Bom, o que eu preciso verificar agora, tá?
eu preciso verificar se ele digitou a senha correta, certo? Como é que eu verifico a senha? Eu tenho um campo chamado password dentro do dados cliente, né? Que é esse carinha aqui, né? Que ele está recebendo aqui. Então eu preciso vir aqui, dados cliente, ponto, né? Para eu acessar o contexto desse objeto, o corpo desse objeto, os dados desse objeto, tá? Então para eu acessar ponto password aqui, por exemplo, que agora está aqui, né? Eu preciso colocar ponto password é igual a senha que eu digitei? Ok. Não é. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Return o resultado dessa comparação aqui. Entendi nada, David. Bacana. Eu estou perguntando o retorno dessa função confirmar aqui. Lembra que ele retornou o dado cliente aqui? Eu também poderia fazer exatamente a mesma coisa aqui, que eu estou te dando é outro exemplo. Eu poderia ter feito isso daqui. O que eu coloquei essa constante de cliente é só para você entender que ele está retornando os dados do cliente que ele consultou no banco, né? Entre aspas. Então aqui eu só estou retornando a comparação. É um booleano aqui que vai me retornar, tá? Ou ele vai me retornar false ou true. Ou ele é igual ou ele é diferente. Ou ele é igual ou ele não é igual. Então ele vai sempre me retornar um booleano aqui, tá? Então aqui ele vai fazer essa checagem e caso contrário, ele sempre vai me retornar return false. Por quê? Por quê? Porque esse caso aqui ele deu errado, né? Então o cliente deve estar nulo, ou esse código não existe, e aí ele vai me retornar falso, ou seja, cara, não consegui confirmar nada para você não, beleza? Ok, a estrutura da minha função está escrita. O que eu preciso fazer agora? Executá-la. Cadê? Ok, beleza. Bom, eu vou escrever uma const aqui e eu vou receber aqui senha confirmada igual, exatamente, confirmar senha. E aí eu passo a senha, né? Imagina que eu coloque a senha aqui. Lá é uma string, né? Tá entre aspas, então eu preciso comparar entre aspas também. Então eu vou colocar aqui 234, 1234. Ótimo. Então, só recapitulando aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora eu estou declarando uma constante nova aqui, beleza? Não mudou nada. Então, só recapitulando. Vou vir aqui. Isso que eu estou fazendo aqui? Inserindo cartão no caixa. Ótimo. O que eu faço depois? Lendo cartão no caixa. Cartão do cliente. Ok. Ótimo. Que depois que ele leu, ele vai identificar. Caso a leitura do cartão Oxi. Meu caps lock deu pau, né? Aqui. Caso a leitura do cartão esteja ok, pedir senha. Beleza, pediu a senha. Aqui ele está confirmando a senha. Então, lembra que a gente escreveu lá um passo a passo bem grotesco lá, uma escrita de texto mesmo? Aqui ele está pegando o corpo, está pegando uma forma já, certo? Então o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar primeiro se os dados if, aqui, vou fazer um if aqui, if, bagunçou tudo. Eu verificar se os dados cliente é diferente de nulo. Por que, David, que eu já fiz isso, eu estou fazendo lá e estou fazendo aqui de novo? Estou verificando novamente para ter certeza do que a gente está fazendo, certo? Ótimo. Então, se os dados clientes forem diferentes de nulo, tá? O if, né? Se os dados clientes forem diferentes de nulo,
ele vai pedir a senha e verificar se está confirmado, certo? Certíssimo. Tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso checar agora se a senha está ok e verificar quanto que ele quer sacar, né? Pedir para sacar, no caso. Então eu preciso aqui criar uma outra função. É isso mesmo. Sacar dinheiro. Eu vou clicar uma outra função aqui. Function. Finalizar saque. Finalizar saque. Por enquanto, deixa ela quietinha aqui. Sacar dinheiro. O que o sacar dinheiro precisa? O que a gente digita lá quando chega nessa etapa? Depois que clicou no, depois que você digitou a senha, depois que você já se identificou, leu sua biometria lá, o que você precisa? Digitar o valor que você quer. Então, o que você precisa receber aqui? O valor que você quer sacar, certo? Então, eu vou vir aqui e a partir de agora eu vou dizer que o valor saque, vou colar ele aqui, o valor saque é igual a valor. Ótimo, beleza. Valor saque igual dinheiro. E aí eu vou colocar um campo mais aqui, e eu vou colocar aqui que o saldo conta dele é de R$1.000, certo? R$1.000. Ótimo. Vou colocar só mais um parâmetro aqui, que o saldo conta dele é R$1.000, que eu esqueci, tá? Saldo conta R$1.000. Ótimo. Aqui quando eu venho aqui em sacar dinheiro, eu vou verificar if valor saque menor ou igual que o dados cliente ponto, qual que é o campo que a gente criou? Saldo conta. Claro que não vai vir dessa forma, tá, pessoal? É só conjecturando. Aqui, valor ponto saldo conta. Ótimo. O que eu faço aqui? Eu vou executar o saque, certo? O que é o sacar dinheiro? O sacar dinheiro nada mais é do que você debitar da conta corrente e expelir o dinheiro lá da máquina do ATM, né? Da máquina do caixa eletrônico para o cliente. Então o que eu preciso fazer aqui? Verifiquei senha, agora eu preciso verificando o saldo, né? Se o valor que ele está sacando é menor ou igual ao saldo da conta, ou seja, eu não posso sacar um valor maior que o que ele tem na conta, e aí eu vou fazer a minha operação, caso estiver tudo ok. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu débito da conta, né? E a partir de agora, eu vou pegar uma constante aqui só para fazer a conta e colocar novo saldo igual a dados cliente ponto saldo conta, certo? Que é um valor que está lá, é um valor decimal, né? No caso aqui, ó, um valor decimal. E ele vai fazer essa conta para mim, que é o saldo da conta menos o valor que eu estou sacando. Vou mudar essa variável aqui para saque, tá? Só para ficar mais claro. Menos saque. Ótimo, beleza. E agora o dados cliente ponto saldo conta é igual a novo saldo. David, me perdi. O que aconteceu aqui? Tá, eu estou fazendo uma conta aqui, criando um novo saldo, que é o saldo da conta atual, menos o valor que ele está sacando. E eu estou armazenando dentro dessa constante. E aí eu estou devolvendo novamente que agora o saldo da conta atual é o novo saldo. Ou seja, esse saldo conta, que é o saldo atual, né, que é o que vai registrar lá no banco de dados, enfim, que é o saldo da conta dele, ele tem que registrar um novo saldo, certo? E agora o novo saldo dele é aqui agora. É claro que numa operação real você tem que registrar débito, né? Débito e o crédito, onde for, enfim, tem um monte de coisas por trás. É só uma visão bem hipotética para que a gente possa entender, tá bom? E exercitar um pouquinho também, beleza? Ótimo!
Já coloquei o saldo, o que eu preciso fazer? Eu vou finalizar o saque, certo? Vou finalizar aqui, finalizar saque. Finalizar saque. E aí eu vou passar, ele precisa receber se essa finalização de saque deu tudo certo ou não, certo? E aí eu vou colocar aqui sucesso, que é o que eu vou receber. E aqui eu vou passar aqui como true, porque deu tudo certinho, simbolizando que deu tudo certo. Mas caso contrário, ele vai me retornar, ele vai me chamar o finalizar, deixa eu copiar aqui, finalizar saque igual a false, certo? Vamos lá, vamos retornar tudo novamente. Eu vou verificar se o valor saque é menor ou igual ao saldo que ele está na conta, ou seja, não posso ter um saque maior do que ele tem na conta. Deu tudo certo, ele vai debitar o dinheiro da conta dele, certo? Colocar um novo saldo e vai finalizar o saque com sucesso. Ótimo. Beleza, o que tem que acontecer aqui agora? Eu preciso vir aqui e retornar e dizer que o saque, cadê, como é que é o nome? Sacou o dinheiro, igual a true. E que mais? Encontrou erro igual a false. Aliás, igual a true não, igual a sucesso, né? E encontrou erro igual a diferente de sucesso. Bom, esse símbolo aqui, eu estou negando esse valor, tá? Eu estou dizendo que eu espero ao contrário desse resultado. Se aqui por um acaso vier true, eu espero que aqui seja false, tá bom? Estou negando. Quando eu estou fazendo uma negativa, é que eu espero o valor ao contrário dele, tá bom? Então, primeiro, antes de tudo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algumas checagens aqui, né? Se sucesso... Opa! Se for sucesso... Bom, se for sucesso, eu preciso fazer algumas coisas, né? Por exemplo, obrigado por usar nosso banco. Beleza. Caso contrário, eu venho aqui e console.log houve um erro na transação. Contate o banco. Ótimo. Beleza. E aqui eu estou atribuindo esse valor aqui, se ele sacou dinheiro ou não. Beleza? Ótimo. Aqui ele tem que morrer nesse processo aqui. Então, só recapitulando aqui, se os dados do cliente estiverem diferente de nulo, eu vou pedir a senha e aqui eu vou fazer uma outra verificação. Aliás, para ficar um pouco melhor, né? Eu vou fazer uma estrutura um pouquinho diferente aqui, que eu já estou ensinando vocês um pouquinho errado, né? Aninhar um monte de if não é bacana. Qual que é a maneira mais correta? If dados cliente igual a null, eu venho aqui e dou um return. Eu vou parar o meu código, ele não vai acontecer mais nada, tá? E aí ele para aquele bloco. E aqui eu faço uma verificação. Aqui embaixo eu continuo. If senha confirmada, ou seja, se eu confirmei minha senha, aí sim eu vou chamar o sacar dinheiro e vou passar o valor que eu quero, de R$100. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou colocar uns console logs desse daqui, só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Sacando valor saque. Ótimo. Beleza. Aí eu venho aqui
colocar aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Novo saldo da conta. E aí eu venho aqui, saldo da conta, coloco aqui, beleza. E aqui, se tiver errado, ele vai cair exatamente nesse cara aqui, beleza. Tranquilo. Então, caso a leitura do cartão esteja ok, pedir senha. Aí eu venho aqui, pedindo senha. Beleza, vamos ver o que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui. Eu digitei a minha senha, que é 1234, tal. Identificou, sacando o valor de R$100. Novo saldo da conta 900, porque ele pegou aqueles 1000 e subtraiu 100. Coloquei a mensagem obrigado por usar a conta, usar o banco, e eu atualizei o novo valor que eu tenho na minha conta aqui, ó, saldo 900. Cara, eu sei que eu posso ter escrito um pouquinho rápido isso aqui, né, que eu tenho um pouquinho de pressa para o vídeo não ficar muito longo, mas é basicamente isso, tá? Então eu estou instruindo. Isso aqui a gente chama de basicamente um algoritmo, né? São instruções de código que ele vai fazer, etapas que ele precisa fazer até chegar no resultado final. O que eu precisava fazer aqui? Talvez a gente nem utilizou aqui, por exemplo, código de cliente, né? Algumas informações do código cartão, mas é só para exemplificar a atribuição de valores, tá? Isso aqui não é a melhor forma, é só para exemplificar aqui como se a gente escrevia um algoritmo rápido, uma lógica, um raciocínio rápido para a gente fazer uma instrução de sacar dinheiro, tá? Então é basicamente essas etapas aqui, ó. Embora a gente escreveu todas aquelas estruturas lá em cima, certo? Ó, vou até separar aqui só para visualmente vocês entenderem. A gente escreveu essa estrutura toda aqui dentro, né? Identificar cliente, que é uma função, um método que a gente está utilizando. A gente escreveu outra função aqui, a gente criou outra função aqui, finalizar saque, o sacar dinheiro, mas o que faz mesmo as chamadas, né? O que está interagindo, vamos dizer assim, que está sendo invocado, é esses caras aqui, ó, certo? Então, basicamente, é isso aqui que está sendo executado, mas a operação por trás, o pensamento, né, o raciocínio lógico que você criou, ele está tudo por trás, né? Está tudo aqui dentro dessa estrutura de funções, beleza? Depois, futuramente, eu vou colocar uma outra aula, tem uma aula pronta já, só para explicar para vocês a estrutura de dados do JavaScript, que tipo de dados que a gente transita, array, números, datas, strings, entender um pouquinho mais sobre matrizes, enfim, objetos, como a gente acabou de ver aqui. Eu espero que você realmente tenha captado um pouquinho da mensagem, entendido um pouquinho do que eu quis dizer aqui, e qualquer dúvida, manda nos comentários que eu venho aqui para responder vocês.